Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Nós dependemos da natureza para respirar, nos alimentar, vestir, fornecer energia, remédios, gerar empregos, enfim, para sobreviver. Mas o ser humano, um dos que mais tem se beneficiado do meio ambiente, vem destruindo essa fonte de vida. O desmatamento ilegal, as queimadas, a poluição do ar e da água acarretam em escassez de recursos naturais, aquecimento global e mudanças climáticas. A Conferência de Copenhague, que está em andamento na Dinamarca, discute nesse momento o nosso futuro no planeta. Mas nós não podemos esperar a solução cair do céu. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto. Por isso, o tema do nosso programa de hoje é o caso do município de Extrema, que se destaca no pagamento por serviços ambientais prestados, uma forma de incentivar a preservação das florestas e dos rios. Conheça o projeto Conservador das Águas, que incentiva com remuneração os proprietários rurais a se adequarem de acordo com o Código Florestal. Veja o que pensam os proprietários que hoje recebem o pagamento por serviços ambientais prestados e que se orgulham por preservarem o meio ambiente. E assista a entrevista com o Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e uma das pessoas mais influentes no combate ao aquecimento global. A cidade de Extrema, em Minas Gerais, é uma das precursoras do pagamento por serviços ambientais prestados do país. O município remunera os proprietários rurais que aceitam se adequar de acordo com o Código Florestal, uma maneira inteligente de preservar o meio ambiente e ainda gerar renda aos agricultores. Desde que a vida surgiu na Terra, o meio ambiente tem sido o grande celeiro que abastece a humanidade e outras espécies animais. A água, os alimentos, o ar que respiramos, tudo isso vem da natureza. Os principais responsáveis por cuidar dessa fonte de elementos vitais somos nós mesmos, a sociedade. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, nós temos degradado o meio ambiente a tal ponto que a própria sobrevivência da espécie humana está em risco. O desmatamento ilegal e a poluição das águas já causam graves impactos na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das formas de mitigar essas agressões ao meio ambiente é o pagamento por serviços ambientais. Algumas cidades do Brasil já pensam assim. É o caso de Extrema, no sul de Minas Gerais. O projeto a gente vem trabalhando aqui em Extrema há 12 anos para implantar essa ação, né? Então a gente montou um grande diagnóstico ambiental do município, estudamos as bacias hidrográficas do município, fizemos um grande diagnóstico, né, ambiental, socioambiental, para implantar o projeto de fato no campo que nós estamos fazendo hoje com pagamento por serviços ambientais. Né? O Programa Conservador das Águas remunera mensalmente os agricultores que abrem as porteiras da propriedade para que a Prefeitura faça o plano de adequação das fazendas, de acordo com o Código Florestal. Hoje nós estamos dando de apoio financeiro para o agricultor R$ 169 por hectare por ano. Então daí a gente pega esse valor, multiplica pela área da propriedade, divide esse valor por 12 e faz os pagamentos mensais. Ou seja, se um proprietário possui uma fazenda de 100 hectares, ele recebe por ano cerca de R$ 16.900 ou R$ 1.400 por mês. Tem o projeto piloto nosso, que foi na Bacia das Posses, foi com recurso e está sendo feito o pagamento dos serviços ambientais para os agricultores com recurso do orçamento municipal. E na outra subbacia, que é a subbacia do Salto, nós temos um convênio com o Estado de Minas Gerais, né, que o Estado repassa um recurso para a gente poder fazer o pagamento por serviços ambientais aos agricultores. O projeto é baseado na preservação das subbacias hidrográficas do município. Por conta do desmatamento na beira dos rios, ou seja, da falta de área de preservação permanente, as nascentes diminuíram nos últimos anos e a água já apresentava índices de poluição. Por isso, o município sentiu a necessidade da implantação do projeto. Extrema selecionou as bacias mais degradadas para iniciar os trabalhos que consistem no cercamento e no reflorestamento. Essa subbacia que nós iniciamos o trabalho, que era a subbacia das Posses, nós já trabalhamos ela como um todo. São 1.200 hectares, né? Nós já terminamos o trabalho nessa subbacia. O trabalho de implantação, lógico que agora tem todo um trabalho aí de
pelo menos aí mais uns 3 anos, de manutenção, né, e acompanhamento e monitoramento, né, dessa bacia. Nós estamos já na outra bacia agora, que é a subbacia do Salto, que é de 4.000 hectares, que nós estamos também já trabalhando nessa área e vamos trabalhar nela ainda por mais uns 2, 3 anos. O Programa Conservador das Águas foi a maneira encontrada pelo município de Extrema para unir preservação do meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Na verdade, nós estamos preservando porque a gente entende que um município que tenha uma qualidade de vida, água de boa qualidade e em quantidade, vai ser fundamental para o seu desenvolvimento ao longo prazo, né? A médio e a longo prazo. Então nós estamos fazendo isso como cuidando da questão ambiental e da questão da água para o nosso desenvolvimento, que nós vamos poder crescer economicamente preservando o meio ambiente. Meu nome é Armen Kevork e sou estudante de jornalismo. O presidente Lula tem afirmado que Copenhague não vai resultar num acordo com o qual todos nós sonhamos. O que o senhor acha? É evidente que se houver um acordo em Copenhague, esse acordo for a média das propostas de metas de redução de gases do efeito estufa, a média vai ficar abaixo daquilo que é apresentado por muitos dos países, por aqueles que estão na vanguarda, que estão querendo avançar. Além disso, se esse acordo não contemplar todos os países com metas comuns, porém diferenciadas, evidentemente a carga ficando somente em cima dos países industrializados fica muito mais difícil que se consiga um resultado satisfatório para de fato combater o aquecimento global e evitar que a temperatura da Terra suba, na média, mais do que 2 graus centígrados nos próximos 100 anos. Meu nome é Patrick, eu sou estudante de engenharia. Gostaria de saber o que o senhor acha sobre a posição do Brasil, China e Índia em relação ao enfrentamento do aquecimento global. Em 1992, quando foi aprovada no Rio a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, o Brasil tomou posição de vanguarda. 5 anos depois, no Japão, quando foi aprovado o Protocolo de Kyoto, também foi o Brasil quem propôs o mecanismo de desenvolvimento limpo, o mecanismo de comércio de emissões que permite os projetos de sequestro de CO2 e substituição de energia suja por energia limpa, criando os créditos de carbono. No entanto, nos últimos anos, o Brasil tem se aliado à Índia e à China contra a assunção de metas de redução de gases do efeito estufa pelos países emergentes. O Brasil defende hoje, junto com a Índia e a China, a tese de que somente os países industrializados é que devem assumir a responsabilidade de reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. Nós esperamos que essa tese seja alterada na Convenção agora de Copenhague, porque está claro para o mundo inteiro que nenhum país pode ficar fora desse esforço universal, desse esforço global. Todos devem assumir metas, ainda que diferenciadas, mas todos fazendo a sua parte nesse esforço para enfrentar o problema do aquecimento global. No próximo bloco você confere o que pensam os agricultores mineiros sobre o pagamento por serviços ambientais prestados. E veja também como o projeto conservador das águas funciona na prática. Fique ligado. Olho vivo, consumidor. O desmatamento em áreas de nascentes e margens de rios é um dos principais causadores de enchentes. Isso acontece porque os rios perdem a proteção natural das árvores, acarretando o assoreamento, que é a obstrução do rio por conta de sedimentos levados pela chuva. Portanto, não desmate no entorno de rios. Nós podemos pagar muito caro por isso.
Você sabia que o Brasil é o país mais rico em água doce do planeta? Cerca de 13% das reservas de água estão aqui, mas 40 milhões de brasileiros não têm acesso a este recurso natural, pois essas reservas estão mal distribuídas. 60% estão nas bacias do Rio Grande, do Amazonas, do Paraná e do Rio São Francisco, onde moram apenas 10% da população brasileira. Em algumas regiões metropolitanas, onde está concentrada a maior parte da população, a disponibilidade de água doce chega a ser menor do que no semiárido nordestino, obrigando os serviços de abastecimento a buscarem água em outras bacias hidrográficas. O tema do Viver Sustentável de hoje é o caso da cidade de Extrema, com o pagamento por serviços ambientais prestados. No bloco anterior, nós conhecemos o projeto Conservador das Águas da cidade de Extrema, em Minas Gerais, que faz pagamento por serviços ambientais prestados. Agora vamos ver como o programa funciona na prática e o que pensam os agricultores que já estão dentro deste projeto. Seu Hélio é agricultor e pecuarista da cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. Ele possui a propriedade de 14 alqueires há 25 anos. Nos últimos anos, seu Hélio percebeu que a água estava ficando cada vez mais escassa no sítio. Quando eu mudei em 76, 77, eu mudei lá em cima, a cachoeira lá em frente de casa lá, dava para tocar a base de 12, 15 bicos, né? Um cano grosso. E agora, hoje na seca aí é 2 bicos, normal, caiu quanto por cento? Seu Hélio é um dos proprietários rurais de Extrema que já recebem o pagamento por serviços ambientais prestados. Ele faz parte do programa Conservador das Águas. Existe a primeira abordagem, que é feita com o proprietário, onde a gente procura orientar, informar sobre a legislação, fazer a parte de conscientização. Posteriormente, a gente vai até o local onde nós fazemos uma negociação, certo? A gente não pode prejudicar o proprietário, a gente tem que deixar o acesso do gado à água, deixar as passagens, enfim, o objetivo do projeto não é inviabilizar a utilização da propriedade. O objetivo do projeto, muito pelo contrário, é adequar a propriedade ambientalmente e melhorar, inclusive, a parte de utilização dessa propriedade. O programa Conservador das Águas é dividido em fases. Todas elas são realizadas pela Prefeitura. Basta o proprietário abrir as porteiras para a Secretaria de Meio Ambiente do município. Não existe custo algum para os agricultores. Ele tem 4 fases básicas, né? Entre essas fases, a gente começa pelo cercamento da mata ciliar. Tem a fase de recuperação de solo, que é feito bacias, feito curva de nível, futuramente será feito. Tem a fase que será futuramente reserva legal. E tem a fase de saneamento ambiental, que a gente vai fazer o saneamento básico das propriedades. Aquelas propriedades que não têm fossa, a gente vai construir as fossas sépticas e também vamos fazer coleta seletiva em toda a zona rural que participar do projeto. O sítio do seu Hélio, apesar de ter algumas áreas preservadas, possui certas irregularidades, nas que já estão sendo reparadas pela Prefeitura. Essa área do Hélio, a primeira coisa que a gente está fazendo é o cercamento dos cursos d'água. Nesse local, existe o curso d'água, apesar de ter uma mata ciliar já bastante preservada, a gente vai cercar essa mata para evitar o acesso do gado, que pode contaminar a água, e também ele traz bastante degradação para a mata. Depois do cercamento é feito o reflorestamento das áreas. A mata ciliar, ou seja, aquela que fica nas margens dos rios, deve cobrir uma área de 30 metros dos cursos d'água e 50 metros das nascentes. O plantio aqui funciona da seguinte forma: a gente tenta reproduzir o mais fiel possível a realidade local, né, a vegetação local. Essas mudas vêm de parceiros, hoje com convênio com a SOS Mata Atlântica. É feito o plantio com esse equipamento, essa plantadeira, que melhora muito a qualidade e a quantidade de mudas plantadas. Com isso a gente vai ter uma mortandade muito menor, vai ter muito menos perca de mudas.
O Arlindo nos mostra uma área que já foi recuperada pelo programa municipal. Nesse local foi plantado mais ou menos uma semana e meia. Podemos observar nesse local também que o bebedouro de água para o animal está fora do cercado. Então o animal não tem mais acesso ao curso d'água. Então ele não está mais contaminando a água dessa propriedade. A gente espera que daqui a 4 anos já tenha uma floresta já bastante avançada, informação bastante avançada desse local. Para seu Hélio e outros agricultores de Extrema, receber o pagamento pelos serviços ambientais prestados é mais que uma ajuda financeira. É a garantia do futuro das próximas gerações. Quero preservar, que no futuro dos nossos netos, no futuro deles aí, tem as matas, que todo mundo quer que siga esse caminho, fica bom. A gente ficou muito feliz hoje. Mariana, design gráfico, e eu gostaria de saber se as novas metas que estão em discussão em Copenhague serão mais rigorosas do que no protocolo de Kyoto. Sem dúvida, em 1997, 12 anos atrás, em Kyoto, no Japão, foi aprovado o protocolo, obrigando os países industrializados a reduzir em 5,5% as suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao ano de 1990, em relação àquilo que eles estavam emitindo em 1990. Estes 5,5%, na verdade, não correspondem a 5,5% das emissões globais, porque só foram obrigados a essa redução os países industrializados e as economias em transição como a Rússia. Os países em desenvolvimento, os países emergentes, ficaram liberados, ficaram isentos desta obrigação. Como eles correspondiam a 20%, pouco mais de 20% das emissões naquela época, na realidade, os 5,5% do protocolo de Kyoto correspondia a pouco mais de 4,5% em relação às emissões globais. Além disso, como os Estados Unidos, que sozinhos respondem por 20% das emissões de gases do efeito estufa, como eles não aderiram ao protocolo, esses 4% se transformam em 3%. Apenas 3% das emissões globais. Hoje, nós temos os estudos do IPCC, do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, dizendo que nós precisamos, até 2050, reduzir em 60% as emissões de gases do efeito estufa, 20 vezes mais do que aquilo que foi, na prática, estabelecido no protocolo de Kyoto. No próximo bloco, você assiste a entrevista com o Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele nos fala sobre a Conferência de Copenhague, o mecanismo de desenvolvimento limpo e outros temas relacionados ao meio ambiente. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: a bacia hidrográfica amazônica faz parte do território de quantos países? Letra A, 7, B, 5, C, 3 ou letra D, 2? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: a bacia hidrográfica amazônica faz parte do território de quantos países? A resposta correta é letra A, 7. São eles: Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. E abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados. É a maior bacia hidrográfica do mundo.
Desde o dia 6 de dezembro, líderes governamentais, ambientalistas, ONGs e cientistas do mundo todo estão reunidos em Copenhague para decidir o futuro do nosso planeta. A COP15 deve estabelecer metas de redução da emissão de gases do efeito estufa, para que as consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas não piorem ainda mais. O nosso programa tem o prazer de entrevistar hoje uma das pessoas que mais contribuíram pelo enfrentamento do aquecimento global no Brasil e no mundo, o Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele já presidiu, em governos anteriores, o órgão responsável pela definição da política de mudanças climáticas do Brasil e teve grande contribuição em diversas conferências da ONU sobre o clima. Hoje ele nos fala sobre as expectativas da Conferência de Copenhague sobre aquecimento global e o mecanismo de desenvolvimento limpo, do qual foi um dos idealizadores. Nós temos o privilégio de ter aqui participando do nosso programa o Dr. Gilvan. Como o Brasil hoje vai se portar em relação a essa questão da qual participou de forma tão brilhante no governo anterior? A posição atual do governo brasileiro reconhece o princípio de que nós temos responsabilidade também. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança de Clima fala sobre uma responsabilidade comum, porém diferenciada. Responsabilidade diferenciada não significa falta de responsabilidade, ou seja, cada um precisa fazer a sua parte. Num esforço que, na sua totalidade, ele pode ser dimensionado de uma forma muito simples. Há que reduzir as emissões globais em 60% em relação aos níveis de 90%. Se não fizermos isso coletivamente, o clima continuará mudando. Independentemente do estágio atual de desenvolvimento de cada país, cada um destes países, mesmo em desenvolvimento, Brasil, China, Índia, se ele não limitar as suas emissões, ele consegue sozinho estragar o clima do planeta. Dr. Gilvan, na sua avaliação, o Brasil, passando esse período de Copenhague, vai tomar decisões práticas para mitigar ou iniciar a adaptação, que é uma outra preocupação, com relação ao aquecimento global, ou o assunto vai ser relativamente esquecido? Eu acho que não vai ser esquecido. A própria ação do governador José Serra e da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, que aprovaram uma lei colocando isso, e é consenso, a lei não é a vontade de uma pessoa, né? São os representantes eleitos. Isso será feito, esta lei será cumprida. São Paulo é um bom pedaço do PIB do Brasil, não está envolvido, não há desmatamento como há na Amazônia, mas nos outros setores o exemplo de São Paulo será seguido pelo Brasil. Veja o que ocorreu na Califórnia, quando o governo da Califórnia começou a dizer, olha, aqui neste estado não vai mais poder andar carro que seja muito ineficiente. A indústria automobilística ficou muito triste, mas a Califórnia ganhou a queda de braço. O que ocorre? Se uma fábrica quiser vender um carro que não poderá circular no estado da Califórnia, o preço dele fica muito baixo, porque a Califórnia é um estado grande e importante. Então, este exemplo de São Paulo se propagará pelo Brasil. Na sua avaliação, consegue-se uma redução substancial só fazendo planos de racionalização da energia, como estão dizendo, ou nós precisamos incorporar tecnologia, novas invenções, fazer investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento para conseguir realmente ter elementos para fazer essa revolução energética que nos permita reduzir as emissões em 60% até 2050. É o que alguns chamam de uma nova revolução industrial. Revoluções industriais não são más.
são boas, geram emprego, obrigam as pessoas a pensar, movimentam a economia, etc., né? Na área de energia, o que eu sei, eu aprendi com o professor Goldenberg, com a teoria do leapfrog, ou seja, do salto da rã, né? Não há por que trilhar o mesmo caminho dos outros, já que nós vivemos num mundo onde há novas tecnologias já disponíveis, nós podemos saltar etapas e ir lá para diante. Aqui em São Paulo, o programa do etanol é um exemplo disso. São Paulo está dando um exemplo para o mundo de como fazer biocombustíveis de uma forma eficiente, gerar energia elétrica com a queima da palha da cana. E por último, essa ideia que ocorreu na Califórnia também, de usar as universidades aqui em São Paulo, a FAPESP, investindo junto com o setor privado para desenvolver novas tecnologias e aumentar a riqueza e, ao mesmo tempo, promover essa transição. É isso que precisa. Em suma, se unirmos os três mecanismos, mecanismo de mercado, cap and trade, mecanismo de fiscalização, o caráter extrafiscal da tributação para induzir comportamentos desejáveis e inibir aqueles comportamentos deletérios que poluem. Em terceiro lugar, se houver investimentos em pesquisa, em novas tecnologias, nós vamos conseguir enfrentar o problema. Dr. Gilvan, para encerrar, o Leonardo Boff, o teólogo, diz que da outra vez houve uma arca de Noé que salvou alguns de cada espécie e deixou todos os outros morrerem. Dessa vez não haverá uma arca de Noé. Ou nos salvamos todos, ou ninguém sobreviverá. Na sua avaliação, ainda é tempo, nós vamos ter condições de oferecer para os nossos filhos e netos um mundo sustentável? Eu tenho certeza que sim, quer dizer, eu não vejo nenhuma tendência da humanidade de provocar a sua própria extinção, né? Até por uma questão de sobrevivência, né, nós temos que juntos encarar essa ameaça. Conseguiremos. Muito obrigado pela sua excepcional participação, pela sua contribuição ao nosso programa. Foi um prazer, deputado. Você também pode participar do nosso programa enviando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E assista também aos programas anteriores. Acesse nosso arquivo de matérias pelo viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.